Quando o Lula assumiu o país, ele pegou então o país com 70 milhões e depois de 8 anos ele entregou o país com 150 milhões de toneladas de grão. A produção de grãos no Brasil, em 8 anos do governo Lula, ela saltou para 150 milhões. Eu não estou falando aqui com paixão a nada não, eu estou falando dos números verdadeiros. É peso e medida. Não quero que vocês achem assim, ele é isso, ele é aquilo, não. Estou chamando vocês para ver os números. Então, como é que um país desse saltar de 70 milhões para 150 milhões, com todas as forças que nós tínhamos dos equipamentos, de trator, dinheiro disponível, das linhas de financiamento, o país produzia no ano 2002 70. E você vê que hoje, em 2015, que diz que o país está quebrado, que a presidente tá aí, acabou com o Brasil, o Brasil chegou a produzir no ano passado 200 milhões de toneladas de grão. Será que isso é um orgulho para mim e para todos? Com certeza. Por esse motivo, o brasileiro hoje dá ração para cachorro, pode comprar uma ração para gato, porque há o subproduto e derivado da indústria para se fazer rações. Então, minha gente, eu acho assim, nós temos que refletir mais sobre as realidades. Então, vocês observam que com 200 milhões, o PT pegou o Brasil na casa de 70 e está agora na casa dos 200 milhões do ano passado. Esse ano ainda, se Deus permitir, ele vai ultrapassar. Ele vai ultrapassar aproximadamente os 200 e tarará milhões. Então veja bem, isso significa o quê? Mais matéria-prima para a indústria, mais emprego na indústria. Para produzir esse grão precisa de toda uma cadeia. Você precisa de tratores, equipamentos, isso gera emprego em toda a cadeia, plantadeiras, colhedeiras, transportes, insumos, toda assistência técnica envolvida nessa arte da produção do grão. Mas sem o dinheiro para financiamento, não basta eu ter só a vontade, como muitos que estão trabalhando hoje tinham vontade antes. Podiam ser autoprodutivos há 50 anos atrás, ou há 30 anos atrás, mas não tinha por quê? Porque não tinha as ferramentas. Tinha-se a vontade, mas não tinha as ferramentas. Então vocês observam hoje que dizer que um país está quebrado, a quantidade de caminhões que se encontram na rodovia levando e trazendo cargas é muito grande. Você precisa de uma estrutura muito grande para produzir essa quantidade de grãos. Então, minha gente, eu acho assim, vamos pensar um pouco melhor. Aí vocês aí que estão aí de cima aí nas críticas, infundamentadas, muitas vezes nas perseguições. Hoje tem muitos aí irmãos evangélicos que são perseguidores aí, sem saber o que está acontecendo. Eu estou vendo aí envolvido num ódio tremendo, falando contra o governo atual. Se tem defeitos, tem que ser corrigido. Aonde há erro, há conserto. Agora, falar com base fundamentada. Não pode ser seguidores de homens assim de qualquer forma. A gente está vendo aí pessoas que tinham que ter um conceito melhor quando vai dirigir a sua palavra, se ter mais precaução, estão falando aí coisas que não sem fundamento. Então, a gente observa aí que precisa ter uma visão bastante melhor quanto a tudo, porque o Brasil ele necessitava de chegar nessa casa dos 200 milhões, que nunca na história nenhum presidente colocou ele nessa casa. Isso aí não foi a responsabilidade, como muitos dizem, isso aí foi a Bung, isso aí foi a Cargill que investiu, de jeito nenhum. Não foram eles não, não foram eles não. Necessitou parte de investimentos e alguns setores. Eles sim investiram na construção, em alguma coisa, remodelação, só que na produção, no investimento, tem que ter o respaldo, porque um banco para colocar dinheiro na mão do homem, para arar a terra, antes de chover e colocar a semente, não é qualquer banco não. Não é Banco Bradesco, não é Banco Itaú que vai dando dinheiro para qualquer um colocar aí na terra dessa forma não, minha gente. Vocês podem saber disso aí. O povo brasileiro tem que ficar consciente disso. Quando nós vamos no mercado comprar lá os alimentos nas prateleiras, foi preciso ter investido, foi gente que acreditou que aquela semente poderia ser germinada, poderia arar a terra, chover, crescer e colher. Então as coisas não é tão simples como a gente pensa. Então o Brasil hoje tem uma oferta de alimento muitas vezes maior. Talvez outra oportunidade, vamos falar mais sobre esse setor, mas é um dos setores que mais me chama a atenção, porque é o setor que move o país. Vamos passar para outro item aqui. O Brasil, construção civil. Quanto ao Brasil, construção civil, hoje vocês observam que a construção civil, ela foi no Brasil um setor de extrema importância, e como é em qualquer país. O Brasil, construção civil, nós observamos
que ele veio aí alavancado por altos investimentos do governo federal. Linhas de crédito que foram criadas como nunca houve na história. Desafios grandes foram feitos nesse país quanto ao programa de moradia, aos programas de investimentos, de reformas e tudo mais. A construção civil, vocês observam os consumos e a quantidade de lojas de material de construção e de reformas e de construções novas ao redor das cidades e tudo mais. Ela alavancou, foram muitos bilhões nesse setor anual e gerou muito emprego e continua gerando ainda. Então, se vocês observar, a construção civil foi o governo que mais conseguiu colocar linhas de crédito à disposição para a construção civil, em todas as áreas, seja indústria, seja comércio, em todas as áreas. Então, vamos passar para outro aí. A questão da saúde, o pessoal fala que hoje está péssimo, a questão da saúde, a saúde hoje está caótica. Só que eu gosto de ouvir, tenho que ouvir, né? Toda crítica. Só que aí a gente vai ver até onde vai o domínio da causa, né, que ele tem sobre aquela crítica. Então, a gente observa que o pessoal talvez pode ter esquecido desses detalhes. O Serra, quando foi ministro da Educação do Fernando Henrique, ministro da Saúde do Fernando Henrique, ele, naquela época que ele estava administrando, ele se sentiu, vamos dizer assim, muito pequeno diante daquela situação que se encontrava, que era, os hospitais não tinham condições de colocar mais soro à disposição dos pacientes. E o Serra foi lá e fez um chamamento à sociedade, às autoridades, Senado e Congresso, e ao presidente, naquela época, Fernando Henrique, para que se criasse um imposto único destinado à saúde. Então eu me lembro muito bem, gosto de colocar detalhes, que isso aí aconteceu e foi criado o que todo mundo hoje odeia, né? Quase todos, né? Não estou dizendo todos, mas quase todos odeiam se falar da CPMF. Mas quando ela foi criada, era necessária. A CPMF, que muitos hoje criticam, porque foram conduzidos, a massa muitas vezes é conduzida por argumentos de alguns. Mas a CPMF era beneficiado a maior parte das pessoas que eram trabalhadoras, que mais necessitavam. Então por isso que lá se criou o imposto emergencial. Rapidamente o Senado e o Congresso deu o seu aval a favor da CPMF. E o presidente também sancionou. Então aí apareceu um dinheiro então para a saúde. Um imposto que foi em torno de 10 anos aproximadamente. Aí depois ele tinha o fim dele. Mas aí vocês veem, e aí? Se lá quando era bom necessitava da CPMF para não deixar a saúde da jeito que estava, esse governo se diz que foi o pior. Mas vocês veem que não foi o pior. Estão equivocados. A quantidade do investimento, nós temos que ir para os números que nos mostram o investimento no setor. Isso que interessa. Então vocês observam que hoje o governo reformou muitos postos da UBS, colocou à disposição muito medicamento, cobrindo vários tratamentos caros. Hoje o SUS cobre tratamento caro. O SUS hoje é um dos órgãos que realmente no Brasil me chama muita atenção. Por quê? Porque ele houve evolução. Houve evolução. Com medicamentos, com disposições de tratamento. Os aidéticos hoje recebem tratamento muito melhor do que antes. Os aidéticos recebem. Se alguém falar que não recebe, eu creio que está errado. Porque hoje se tem um domínio da questão dos tratamentos e financeiramente eles vivem melhor, né? Antigamente o cara aidético ele ficava magro, logo não podia nem trabalhar. Então hoje você observa que o governo federal eu conheço pessoas que recebem aí em média o valor numérico de tratamento semanal em torno de 5 a 8 mil reais o SUS cobre por semana. Então se você colocar isso em dólares é altíssimo para a comparação da época. Então o SUS hoje ele cobre, tem SAMU, que são ambulâncias que atendem muitos municípios, muitos pacientes. A compra de equipamento foi muito maior. Em tudo houve uma cobertura maior. Precisa de mais? Precisa de mais. O governo criou aí a questão do Mais Médico, a Dilma, e o pessoal do Conselho de Medicina foi contra. Mas por quê? Se eles amam a população brasileira e tem
e tem o maior prestígio pelo povo brasileiro, porque se está vindo mais médico para ajudar a cuidar do povo brasileiro, eles acham ruim. Por que isso? Os próprios que tinham estudado aqui, nacionais que estudaram em outros países, e estudaram no Paraguai, estudaram na Bolívia, na Argentina, em vários outros países, no Chile, né? E por que eles não queriam que fizesse a convalidação? Foi Lula que fez a convalidação, assinou a convalidação para esse pessoal trabalhar. Agora, vocês observaram que no dia da votação lá no Congresso, muitos se levantaram, a população deve ter observado, mas para quem sabe o que é um ponto, é uma letra. Disseram aos meus amigos, homenageando aos médicos, aos meus amigos médicos do país, porque sabe que se eles pegassem ali a vitória tirando a Dilma, né, o programa Mais Médico, ele iria sofrer retaliação. Com certeza, que já atendeu 60 milhões de pessoas de quando aí está. Então, se vem mais gente trabalhar, por que vão achar ruim? Isso porque foi aberta a inscrição para os brasileiros se inscreverem nos postos que o governo precisava. Mas os brasileiros só se inscreveram nas regiões do litoral e capital. Então não quiseram cobrir os interiores e outras regiões do país mais afastadas, onde não tem conforto para a família. Eles querem região de shopping, regiões onde pode viver bem. Claro, eles vão ganhar dinheiro, eles querem viver bem. Então, vocês observam que eu não estou aqui criticando o médico, não. Tenho a maior admiração por eles. Eu estou criticando a postura. É duas coisas diferentes. Eu tenho maior admiração pelo trabalho que eles realizam no Brasil inteiro, mas eu sempre falo, e também não estou perseguindo nenhum deputado, nenhum senador, e nenhum juiz, nem ninguém. Eu estou aqui falando da questão erros, das comparações. Nós podemos falar sobre a atitude de uma pessoa, não contra ela. Não persigo ninguém. Estou falando quanto à questão da interpretação dos erros. Então, os médicos nossos não podiam ter feito aquilo contra os próprios nacionais que são brasileiros que estudaram fora e contra a vinda de outros colegas médicos internacionais que vieram trabalhar aqui no Brasil. Porque o país tem uma média de 1,6 para cada 1.000. 1,6 para cada 1.000. Agora, onde nós vamos com uma média dessa de 1,6 para cada 1.000, sabendo que a média internacional é 3,8, 3,6. Então não tem cabimento, né, minha gente? Então são muitas coisas que não dá para falar tudo, mas a população vai sabendo os poucos assim, né? Vocês vão formulando ideias aí para ver que existe o interesse do quê? De clínicas, existe interesse de tudo, porque depois de 2 meses que o Padilha, quando era ministro lá da Educação, abriu então o resultado lá, era aquele, como eu acabei de dizer, só nas regiões litorâneas e grandes cidades que foram cobertos. Então nós precisamos de repensar as coisas. Os nossos aí, todo profissional, ele tem que, quando chega outro para ajudar, ele tem que agradecer. Está chegando mais um colega para ajudar. Isso é bom, é esse pensamento que nós temos que ter, é um pensamento humanitário. Porque vocês que fazem juramento sobre a defesa da vida e tudo, quando se forma médico, tinha que ter uma postura melhor, tinha que ser pessoas mais capitalistas, todos são, porque tem a remuneração do seu trabalho, mas não tanto mercenário, não tanto perseguidor, e ser mais humano, independente da raça ou da cor que seja a pessoa. Então vamos passar para outro aí. A questão de saneamento, Brasil versus saneamento. O saneamento foi o governo hoje, se vocês vão observar, que mais investiu em saneamento básico. O saneamento hoje, vocês podem observar que houve investimentos bilionários. Você pega as grandes cidades, por exemplo, como Salvador, que era coberto, vamos dizer assim, acho que se desse 30% de saneamento. Você pega uma região muito bonita, uma cidade muito linda, Blumenau, vamos ver o que é saneamento. Em Blumenau, o que era Blumenau lá em Santa Catarina, antes do PT e veio depois do PT. Hoje Blumenau está com quase 70% de rede de esgoto. Então isso, o Brasil inteiro houve investimento no saneamento. Mas a gente sabe que há muitas críticas, porque o déficit do saneamento é muito grande. Então não pode se mostrar o déficit hoje, mas tem que mostrar o quanto foi investido, o quanto foi feito, em números, o que era antes e quanto foi feito. Claro que o déficit continua alto, tem que se investir mais, com certeza. Mas é um processo que todos os presidentes que estiverem lá tem que estar botando dinheiro. Então vamos passar para outro item. A questão do poder de consumo. O poder de consumo da massa hoje é muitas vezes maior, do que antes. Porque, como eu citei
lá na abertura, logo quando eu comecei a falar, eu citei sobre a questão do poder de salário mínimo. E esse poder de consumo aqui, hoje o brasileiro consome muito em tudo, seja eletrodoméstico, seja cosmético, seja todos os tipos de produtos. O brasileiro consome. Ele consome calçado. Esses dias passou aí na televisão, o brasileiro gasta mais em calçado do que muitas vezes em alimentos, somando o valor numérico do gasto em arroz, me parece que foi, em arroz e feijão. O volume que eu gasto em arroz e feijão é menor do que o que se gasta em sapato. Então será que isso aí, vamos fazer equiparação, isso é país quebrado? De forma alguma, né? Então a gente observa que o poder de consumo em todas as áreas, em comer fora, em restaurante, em todas as áreas. Agora, altos e baixos tem em todo lugar. Altos e baixos existe tanto na França como na Espanha, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos. Tudo existe. Um momento que talvez eu vou ter que deixar, vou economizar um pouquinho, vou comer 2, 3 vezes em casa por semana, que trabalha e tal. Então vão se reajustando, mas isso logo quando passa ele volta às suas atividades, porque hoje o salário mínimo num patamar de $260, um salário mínimo, aumentou-se muito o poder de consumo, né? Não existe poder de consumo sem o poder de compra, que tem que ser dado o poder aquisitivo da massa, é o poder aquisitivo. O Brasil, o turismo exterior, o Brasil hoje ele é muitas vezes maior, né, quanto a aquilo que os brasileiros gastavam lá fora. Olha que o brasileiro hoje dentro dos Estados Unidos, o brasileiro gastou, era o segundo que mais gastava. Teve que se criar, vindo dos Estados Unidos, vários embaixadores, para que pudesse vir para o Brasil para emissão de vistos. Então vocês analisam isso, se tem fundamento ou não. Então você observa hoje que o comércio, o turismo exterior no Brasil foi muito grande. Muita gente hoje visitou, muitos brasileiros conseguiram visitar lugares que eles nunca tinham ido antes. Por quê? Porque hoje o preço das passagens, com aquilo que se ganha em dólar, dá mais facilidade de pagamento, e no crediário. Por isso que se apostaram muito. Então, e esse turismo exterior, o que acontecia? Acontecia que havia uma remessa bom para o país de um lado, mas de um outro lado, tudo você ganha de um lado e perde do outro. Você tinha muita saída, muita evasão de dólares daqui para fora, Então você vê o desbalanço que você tinha na balança, na balança comercial. Você tinha um problema com essa remessa de dólar saindo, através do turismo, do ócio, e eles recebiam esse dinheiro muito fácil, enquanto nós tínhamos que produzir grãos, produzir bens para poder trazer dólar de fora. Então isso aqui, ele tem que se equalizar. Se um país continuar conforme vinha o brasileiro, eu não estou dizendo que ninguém tem o direito de ir para o exterior, muitas vezes vai interpretar isso daí, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou me referindo que tudo tem o seu tempo, No tempo em que você tem que reduzir, você tem que reduzir. Então você tem hoje um problema você tinha antes um problema com a saída, então muitos brasileiros passaram a gastar um pouco mais aqui dentro do país para poder visitando regiões que não visitavam, e com isso aquece mais o turismo local e gera mais emprego no país, e que esse dinheiro antes ele ia para lá sem gerar emprego no país, e era muitas vezes dólar que a gente tinha que trabalhar para vender comida, enquanto muitos levavam o dólar para fazer turismo, e de um lado é ruim para nós. Então o Brasil agora em rodovias, se você for observar o Brasil em rodovias, o Brasil hoje ele é muitas vezes melhor, Houve muito mais investimento nas rodovias do que antes. Olha, eu conheço rodovias que em certas regiões as árvores iam crescendo e que fechavam as rodovias, você não conseguia passar ali com um caminhão, dependendo da altura, que se saísse fora por exemplo, digamos assim, um pouquinho de excesso, você estava pegando os galhos, porque ali aqueles carros onde passavam iam cortando as rodovias, não tinha acostamento, as placas eram todas estragadas, placas velhas, Você via que não tinha um orçamento como tem hoje, o Ministério do Transporte, investimento em todas as BRs, estou falando de rodovias BRs. Agora os estados também têm que fazer do seu cofre, condições de tirar dos seus cofres condições para poder investir nas rodovias estaduais. E então nas rodovias federais houve muito investimento, muito investimento. E você pode observar que quanto também nas cidades, a Caixa Econômica,
investiu muito em pavimentação nos municípios, foi a que mais investiu. Todos os municípios têm dinheiro hoje de pavimentação na Caixa Econômica. Então essa questão aqui de rodovias, não só rodovias, mas pavimentação, também em áreas urbanas, foi o governo que mais investiu, como nunca houve na história. Então, e a gente observa, então, há muita crítica, mas a gente tem que atentar para aquilo que é mais real. A frota de veículos, se você for observar hoje a frota de veículos, a gente tem uma quantidade de veículos cadastrados hoje, como nunca houve na história do Brasil. A quantidade de veículos novos, né? E motos e tudo mais, e caminhões. Então a frota de veículos hoje, você acha que nós poderia, esse governo quebrou o país? Que jeito quebrou o país? Então ele foi o responsável do problema de ter grandes congestionamentos nas cidades onde não existia, em lugares onde não existia. Ele criou esse problema. Por quê? Porque deu muita linha de crédito para as pessoas poderem comprar o seu carro novo, né? Hoje tem muita gente andando pela primeira vez num carro novo. Porque o Brasil antes não tinha condições. E só vou colocar um detalhe, minha gente, os carros normalmente, os carros novos, são algumas marcas talvez não, mas majoritariamente os carros novos, quem põe o dinheiro de investimento no fundo é o governo federal, para que a indústria possa financiar o carro zero. E o carro usado é financiado pelas particulares que tem aí, que visam um mercado já com juro maior, né? Mas o financiamento do carro novo, ele vem das linhas do governo federal, né? É preciso se colocar dinheiro em calção para que a Scania possa vender um caminhão, para que a Volks possa vender um caminhão. Eles não têm condições de fabricar e vender tudo e vender tudo parcelado para as pessoas e pagando a Volks ou a Ford ou a Chevrolet. Eles não têm condições. Então necessita desses veículos terem essas linhas de crédito disponível pelo governo federal. Então o brasileiro hoje se locomove melhor, anda muitas vezes melhor, né? Todo mundo está andando aí, a gente vê com muito conforto, né? Os ônibus hoje, a qualidade dos ônibus são melhor, né? Em tudo hoje melhorou. Não estou dizendo que está excelente, não. Tem muito que se fazer, mas pelo que era o Brasil, o velho Brasil, hoje você tem um novo Brasil, né? Porque não foi mudança, foi transformação. Transformação houve. Então, observa que vamos falar de ferrovias. As ferrovias estavam todas aí, foi privatizada, né? E aí estavam meio sucateadas. Mas o Brasil, para ele poder ter mais concorrência com seus produtos, é preciso baixar o custo da logística, né? E com isso, sem ferrovias, você fica menos competitivo, né? O Brasil, com uma dimensão tão grande, precisa de escoar muito a sua produção. Então, o governo que voltou a reativar a fábrica que estava parada, né? Voltou a fabricar vagões, locomotiva. Então foi esse governo aí que o pessoal disse que foi o governo que quebrou o Brasil, né? Eu estou comentando isso para vocês fazerem as comparações, né? Eu não estou aqui querendo impor nada sobre ninguém, mas vocês fazem a reflexão quanto a essas coisas. Vocês podem ver que os países desenvolvidos, onde ele investe maciçamente, é nas ferrovias. As ferrovias, elas necessitam para fazer um barateamento do custo, né? Aí com isso a gente precisa se tornar mais competitivo. Então as ferrovias nunca vai tirar o trabalho dos caminhões. Você pode olhar aonde as marcas de caminhões são fabricadas, seja o Iveco na Itália, seja a Volks na Alemanha, a Mercedes na Alemanha e vários países de origem, a Scania, a Volvo, que é sueca e tudo mais, a Ford americana. Nem por isso elas serem dessas origens, diminuiu o número de caminhão ou acabou as fábricas, de jeito nenhum. Existe trens, existe malha ferroviária muito maior, porém os caminhões continuam existindo. Por quê? Porque é necessário. Então eu vou mudar aqui para o Twitter. O investimento em informatização, né, dos órgãos públicos. O investimento na informatização dos órgãos públicos também foi revolucionário, porque você observa que hoje os órgãos públicos estão todos informatizados. Houve uma grande injeção maciça, né, tanto na tecnologia de satélite disponível que o governo federal colocou, quanto também na compra e aquisição de bens. E novas fábricas vieram para fabricar componentes, né, e placas para fabricação de aparelhos. Então você vê os órgãos públicos hoje tão informatizados. O Brasil nunca tinha alcançado
tecnologia que já existia há países há muitos anos atrás, e o Brasil veio alcançar porque precisava de investimento, como muitos países que hoje não têm essa inclusão aí social no mundo digital, porque ainda já existe a tecnologia, mas eles não conseguem comprar lá, porque o governo não tem condições de investir e dar essa disponibilidade para a população poder acessar, né, e comprar os aparelhos, né, e serem fabricados no país, porque se for comprar tudo de fora também fica bastante complexo devido à questão de geração de emprego, de balanço e tudo mais, né, balança comercial. Você não pode ter uma evasão de capital muito grande, senão você quebra. Todo país desenvolveu, ele tem que vender mais do que comprar. Então, a gente observa que hoje a inclusão do país foi investimentos altíssimos, como nunca houve na história. Como nunca. Nós temos hoje aí um celular que você pode se usar para você estudar, para você fazer um monte de coisa que serve como ferramenta de trabalho, comunicação, venda, estudo, pesquisa. Então você tem um tablet, você tem um monte de ferramenta que está à disposição do cidadão hoje, para que ele possa então vir a conseguir ser mais ágil, a produzir mais, né? A ter mais conhecimento, mais tudo, né? Vamos dizer assim. Então, hoje os setores de informatização no Brasil mudou-se muito. Vocês olham para os níveis de pessoas que pesquisam na internet, internautas, número de equipamentos e tudo, o Brasil hoje está aí num dos rankings aí. Então, essa questão que se critica que nada aconteceu, aconteceu sim, porque está aí e a gente enxerga e não tem como dizer que não. Isso aqui não é paixão não, é porque a gente está enxergando, a gente conhece o antes e depois. Você volta o filme e você vai enxergar o que era antes e depois. O antes e depois tira a prova, né? Então o Brasil mudou sim, mudou e muito, né? Então isso depende das políticas públicas, dos investimentos do setor público. Se fosse só iniciativa privada, o mundo inteiro estaria desenvolvido. A África,